Eu vou estar divulgando esse livro aqui para vocês adquirirem. Um livro que me edificou e eu vou ler para vocês. Tá bom? Nesse livro aqui, o autor usa o termo atração por pessoas do mesmo sexo. Porque é um desafio imediato para ele e uma descrição de quem ele foi. E na cultura ocidental de hoje, é um termo óbvio, né? Na cultura ocidental de hoje, o termo para alguém com sentimento homossexuais é homossexual. Então, qual é o termo que se usa para quem tem sentimentos homossexuais? Como que se identifica esse camarada? Um homossexual. Mas a homossexualidade, para muitos, é mais do que uma atração por alguém do mesmo sexo. Para eles é uma identidade, para eles é um estilo de vida. Quando alguém se afirma ser homossexual ou bissexual, ele está dizendo que, além de sentir a atração por alguém do mesmo gênero, ele está dizendo que sua preferência sexual é um dos pontos mais importantes e fundamental para a sua identificação. Ou seja, eu sou identificado pelas minhas escolhas sexuais. E é assim que eu quero ser identificado. Eu acho que a atração pelo mesmo sexo, por pessoa do seu mesmo sexo, pode ser, então, parte do que você sente, mas não é quem você é. Ok? Você sentir a atração por alguém que é do seu mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, é parte de seus sentimentos que são volúveis, mas não diz quem é você. Você é muito mais do que a sua sexualidade. Você é muito mais do que a sua sexualidade. Por isso que há testemunhos de pessoas que foram libertas da homossexualidade. E não na. Não existe gay ativo na igreja. Não. Deus nos liberta da e não na. Paulo diz que fomos libertos do pecado e não nele. Então, as suas escolhas sexuais, os seus sentimentos, é parte do que você sente. É parte do que você sente, mas não é quem é você. Por exemplo, ele usa um exemplo aqui, que ele ama carne. E ele considera que há alguma coisa errada quando ele vê um prato sem um pedaço de um animal, que é um pedaço de carne. Mas o seu amor pela carne ali do boi não significa que ele gostaria de ser identificado por alguém como carnívoro. Você não precisa ser chamado de carnívoro, identificado. Qual é a sua identidade? Carnívoro. Por quê? Porque eu gosto de carne. A minha preferência é carne. Ou seja, esse desejo por carne, a sua preferência por carne é parte de você, mas não consiste no ponto central da sua identidade. Nós temos que desconstruir muita coisa que a esquerda e os teólogos liberais constroem na mente dos nossos jovens e adolescentes. Só escuta, gente. Depois eu vou apresentar o livro, eu vou vender esse livro aqui no meu site para vocês. Deus é contra os homossexuais? Vou fazer uma parceria com a editora, tá bom? Editora Monergismo, já entraram em contato comigo já. Eu quero falar sobre o título. Tá aí o título fixado, não me atrapalha não. Agora, se você se encontra nessa condição de às vezes ter sentimento ou desejo por alguém do mesmo sexo, Jesus te chama a fazer a mesma coisa que ele manda outras pessoas fazerem.
Marcos 8,34. Está escrito o que lá? Quem quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Assim como a pessoa casada, ela tem dificuldade em manter-se fiel a apenas a sua esposa. Ó, minha camisa rasgada. Enquanto a pessoa casada, ela tem uma batalha, porque a pessoa veio da imoralidade, da noitada, das boates, pegava todas. E ela precisa renunciar a isso para ser fiel à sua família. Deixa eu ver o Wi-Fi aqui, gente. Minha internet. Seu filho. A Esté desligou o Wi-Fi, gente, imitando a mãe. Não basta a mãe desligando o Wi-Fi lá no debate com o Sala. E agora é a Esté desligando o Wi-Fi. Ô, Esté! Rapaz! Olha! Me perguntou o que ele estava procurando. E José respondeu: Gostoso do papai, piriguitude. Jesus exige do homossexual a mesma coisa que exige do hétero. A mesma coisa. Renúncia. Você acha que é fácil o hétero ser fiel à mulher da sua mocidade? Talvez a fraqueza dele não seja sexual. Seja no dinheiro, na ira, nas palavras. Todos nós temos fraquezas. Tentado, não ceda. Tentação vem para todos. Ser tentado não é pecado. Apesar da Bíblia afirmar que somos tentados pelas nossas próprias fraquezas, naquilo que você não é fortalecido, não é discipulado, não renuncia, vai sempre te tentar. Olha o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, o mesmo é para todos. Se alguém, sendo você homossexual ou não, sendo você hétero ou não, alguém, você é alguém? Sou. Então essa palavra é para você. Você não canta? Eu sou alguém. Olha, eu não sou ninguém não, eu sou alguém. Pois é, você é esse alguém que Jesus está dizendo. Você é alguém que precisa renunciar. Todo cristão é chamado a realizar sacrifícios, matando a carne, jejum, oração. Irmão, congregar é difícil, irmão. Tu pensa que é fácil congregar? Fácil é ser desigrejado, irmão. Agora, congregar, os mesmos irmãos ali sempre, as mesmas dificuldades com voltou não? Ainda tá mudo? Voltou o áudio, gente? Ok. Voltou? Eu tô com fome!
Então, gente, negar a si mesmo não é só ajustar o comportamento aqui e ali. Ah, aqui na igreja eu vou ajustar o meu comportamento. Aqui na escola, que tem muito crente, eu vou ajustar meu comportamento. Negar a si mesmo é dizer não ao mais profundo senso de quem é você. Eu sou estourado mesmo. Eu sou valente mesmo. Eu sou folgada mesmo. Você tem que negar o mais profundo senso de quem é você por causa de Jesus. Tomar a cruz é abandonar, é o abandono da vida que você conhece. Isso é tomar a cruz. Às vezes é abrir mão da própria vida, ser fiel até a morte. Hebreus 12 diz assim: muitos de vocês não resistiram até o sangue contra o pecado. Tem gente que vai resistindo até o olhar, vai resistindo até um beijo, vai resistindo até uma proposta, vai resistindo até ver um vídeo no YouTube. Não, a Bíblia diz ser fiel até a morte. Hebreus 12 diz: vocês precisam crescer e aprender a resistir até o sangue, por amor a Cristo. Por que você tem que ser capaz de abrir mão até da própria vida? Por quê, pastor? Pela simples razão de que a vida não te pertence. O seu pênis não tem que controlar seu corpo. Não é o seu pênis que controla a sua vida. Não são os seus desejos homossexuais nem sexuais que devem controlar a sua vida. É Cristo, gente. O camarada ser identificado, aceitar ser identificado, ainda dizer ter orgulho de ser identificado por causa de seus impulsos sexuais, que a Bíblia diz que é pecado, e aqui eu estou dizendo a você que se diz crente. O ímpio dizer que ele é homossexual, que ele é bi, isso aí é problema dele. Ímpio é ímpio. Deus não tem compromisso com ímpio. Agora você, dentro da igreja, querer normalizar por causa... Você quer colocar o seu desejo acima da palavra. Você quer colocar seus impulsos carnais caídos acima da palavra. Não, pastor Moisés, um prazer te ter aqui. Não, é a palavra. Tem cantor gospel dando apoio a gente que se declara gay crente. Não, quando a Bruna Carla sofreu aí ataques, ninguém saiu em defesa da Bruna, pelo menos esses cantores que estão agora dando palavra de apoio a alguém que se diz gay ativo na igreja. Não, não e não. Meu Deus, as coisas estão invertidas. Aí você diz assim para mim, o evangelho é mais fácil para você do que para mim. Irmão, nós temos que desistir das mesmas coisas. Carne é carne. O meu desejo por outra mulher é também pecado quanto o seu desejo por alguém do seu mesmo sexo. É pecado. Tem que renunciar, tem que dizer não, tem que chorar na presença de Deus, tem que ir para o jejum, para a oração, meditar nas escrituras. Se a Bíblia diz que você vence pelo sangue de Jesus, você vence pelo sangue de Jesus. Se a Bíblia diz que você vence pelo poder do Espírito, você vence pelo poder do Espírito. Se você diz que não vence, você quer dizer que a Bíblia é mentirosa e você é verdadeiro? Biblicamente é o contrário. Seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a seguir. Eu estou aqui com a nova versão transformadora. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. O meu negócio aqui não é para ímpio. Daqui a pouco o pessoal vai querer me denunciar aí de novo, os esquerdistas, os fãs do Lula e da Janja. Mas eu quero que vocês acompanhem a live inteira. O que o texto está dizendo aqui, eu não estou falando aqui para ímpios, eu estou falando aos meus irmãos aqui, meu irmão, tu crente, que quer usar textos bíblicos do amor para normalizar aquilo que a Bíblia diz que é pecado.
Paulo está dizendo em 1 Coríntios 5,9, eu não estou mandando aqui vocês se afastarem dos descrentes, senão vocês deveriam sair do mundo para evitar esse tipo de gente. O que eu quero dizer é que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. No capítulo 6, ele diz assim, versículo 9, os injustos não herdarão o reino de Deus, não se engane. Quem se envolve com imoralidade sexual, adora ídolo, comete adultério, se entrega à prática homossexual, ou são ladrões, avarentos, bêbados. Aí alguém diz assim, poxa, eu vi uma entrevista do pastor Silas Malafaia quando alguém disse, acho que foi aquela loira lá, como é o nome daquela loira que fala bem, com a voz bem grave? Eu acho que foi ela, se eu estiver errado me perdoe. O senhor está colocando o homossexual e o ladrão no mesmo nível. Aí o Silas diz, não, eu estou dizendo que o leque da graça alcança a todos. Olha aqui, ó, capítulo 6, versículo 7, olha a classificação de pecados que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 6, injustos, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados e os exploradores. Tá tudo no mesmo nível. Tá tudo no mesmo nível. Não quer dizer que o homossexual é o mesmo que um ladrão. Não. Quer dizer que esse tipo de gente não herda o reino, precisa nascer de novo, precisa se submeter às escrituras. Agora, aí tem crente dizendo que não existe ex-gay. Toma vergonha na sua cara, irmão, vai ler Bíblia direito. Existe ex-ladrão, existe ex-adúltero, existe ex-bandido, ex-embriagado, existe ex-homossexual, tá na Bíblia. Quer dizer que pode haver ex-exploradores entre os pastores. Sim, claro. Quer dizer que pode haver ex-pastor, ex-evangélico, né? Ex-evangélico, mas não pode ter ex-gay. Vocês querem ter o monopólio da verdade? A gente não pode abrir as escrituras para vocês, mas vocês podem determinar seus desejos sobre nós, como diz o pastor Silas Malafaia também. Pode falar de Deus, pode falar do diabo, pode falar do Papa, mas não pode falar contra essa prática que a Bíblia diz que é errada. Eu prego contra mentira, eu prego contra adultério, eu prego contra prostituição, eu prego contra avareza. Aí eu não posso pregar contra a homossexualidade? E mais uma vez eu digo, estou falando aos meus irmãos, é melhor o inimigo declarado do que o inimigo disfarçado de amigo. Tem gente que diz, eu quero viver na homossexualidade, eu não quero saber de igreja. Tem gente que diz, eu sei que a minha vida está errada. Eu não vou ficar enganando a igreja. Eu não vou enganar meus irmãos. Aí o cara fala assim, há muito tempo eu sabia que eu era. Então por que você vem enganando a igreja? Não a igreja inteira. Porque já teve gente que... Ainda tem gente que tem discernimento de Deus. Você não engana quem ora. Você não engana quem jejua. Você não engana quem sentou contigo na mesa. Aí quer tirar onda sobre a igreja? E querem que eu me cale? Querem que os pastores se calem? Querem que a igreja se cale? Se você fala de lá para cá, você vai ouvir daqui para lá. Aí, você não pode dizer, gente, que não existe ex-gay, é só ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados e declarados justos diante de Deus. Ele declarou que você é justo diante de Deus no nome de Jesus e pelo poder do Espírito. O nome de Jesus, pelo poder da oração em nome de Jesus, a libertação te alcança. Assim como eu tenho minhas guerras, você tem suas guerras. E as nossas armas, pastor? Efésios, capítulo 6. Está aqui as armas. Efésios, capítulo 6. Sejam fortes no Senhor, dependendo do Senhor, visto a armadura de Deus, para permanecer firme contra as ciladas, para permanecer firme contra as armadilhas. Você só cai numa armadilha quando você está distraído. Não se distraia. Cuidado com a Netflix.
Ah, pastor, mas eu gosto de assistir um filme de vez em quando. Vai lá no... Como é o nome lá? Tem um aplicativo aí que tem filmes selecionados. Brasil Paralelo. Vai no Brasil Paralelo. Tem outros aí. A Igreja Universal lançou também um aplicativo onde você pode assistir filmes selecionados para a família. Se você está assistindo um tipo de filme que a sua mãe não pode assistir com você, que seu pai não pode assistir com você, que seus filhos não podem assistir com você, que a sua esposa não pode assistir com você, que seus avós teriam vergonha... Se você pratica no secreto o que te envergonharia publicamente, você está pecando. Isso é uma armadilha. A maioria das armadilhas derruba as pessoas na individualidade e não na coletividade. E isso, o que distrai, destrói. Cuidado com as distrações. O John Wesley falou para sua mãe, eu fiz uma live sobre a resposta dele para a mãe dele. Eu e o entretenimento estamos divorciados. Nós rompemos e não voltaremos a ter aliança. Cuidado, permanecer firme contra as estratégias. O que é estratégias do diabo? As armadilhas que ele prepara para você cair. Então a armadilha você cai quando está distraído. A armadilha quer te derrubar na individualidade. Terceiro, armadilha é para te atrasar, é para te tirar do caminho. Você está no caminho, aí você vê a armadilha, ele quer te atrasar ali, ó, te tirar do caminho certo, te tirar do alvo, gente. Só que a Bíblia diz que é para vestir, no versículo 11, toda a armadura de Deus. Quem são esses espíritos malignos nas esferas celestiais? A minha versão diz assim, ó, grandes poderes neste mundo de trevas. As trevas estão na mídia, estão nas músicas. Eu fui para um hotel fazenda com a minha esposa. Irmão, você chega na piscina, as músicas é cachaça, é bunda, é peito, é sexo. A gente se sente deslocado. Ainda bem que eu tenho meus filhos, pego meus filhos e vou para a piscina infantil. As pessoas olham assim, um adulto na piscina infantil? Eu só vou ensinar meus filhos a nadar, vou ficar com meus filhos aqui dentro, nessa piscina infantil, porque na piscina adulta não dá. Quem é salvo em Cristo se sente um peixe fora d'água em certos ambientes, pessoal. São armadilhas. Aí tem pregador e cantor que vai pregar, mas vai para o clube. Vai pro hotel clube, aí fica lá no clube o dia todo, vendo bunda, ouvindo músicas imorais. Aí vai pregar à noite. Vai pregar o quê? Se Cristo passava a noite orando para de manhã escolher quem andaria com ele e pregar, falar sobre o Pai. Nós, caídos, humanos, falhos, vamos passar o dia assistindo Netflix, assistindo futebol em clube para depois ir pregar. São armadilhas. São poderes das trevas. Vistam toda a armadura de Deus, versículo 13, para resistir o inimigo no tempo do mal. Vai ter dia que eu serei atacado, mas se eu tiver com as armaduras corretas, eu vou resistir. Vai ter dia que todos nós seremos atacados, mas tem que resistir. Como? Se você vir num processo de revestimento das armaduras de Deus. Coloque o cinto da verdade, valorize a verdade das escrituras, a couraça da justiça, clame pela justiça de Deus, que é a justificação pela fé. Calcem os pés com a preparação do evangelho, escute a pregação do evangelho, não ouça esses pregadores que não pregam o evangelho, firme seus pés no evangelho. Tudo está envolvido na palavra aqui, ó. Presta atenção que essas armaduras estão todas conectadas na palavra. Estou te provando. Ó, mantenha o cinto da verdade. Jesus disse que a palavra dele é a verdade. A couraça da justiça. Davi disse que a palavra de Deus é justa, pura, e o Deus da palavra é justificador. Onde é que está isso? Na palavra. Calcem os pés com a preparação do evangelho. Onde é que está o evangelho? Na leitura da palavra, na vida de Cristo. Nos milagres e pregações e milagres de Cristo, pregações dos apóstolos. Levantem o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela
palavra. Romanos 15, Paulo diz que quando nós meditamos nas Escrituras, nós temos esperança. Capacete da salvação. O que que o capacete faz? Protege a cabeça. Medite nas Escrituras. E a sua mente vai ser protegida. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Está falando de estilo de vida, pensamentos para o futuro. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra na nossa mente que forma um capacete e me diz, eu sou salvo, vou me comportar como salvo. Empunhem a espada do Espírito, olha só, que é a palavra de Deus. Você medita na palavra e você tem justiça, você tem capacitação no evangelho, você tem verdade, você tem fé, você tem capacete. A Bíblia primeiro te dá defesas. Depois que você adquiriu defesa, meditando nas Escrituras, aí você usa as Escrituras para atacar. Porque a Bíblia não é só arma de defesa, é arma de ataque. Você ataca o inimigo, você ataca a sua carne, você ataca as estratégias malignas. Você responde daqui para lá com as Escrituras abertas, porque ela é a espada do Espírito. Olha como Paulo não foge da palavra. Versículo 19 de Efésios 6. Orem por mim, peçam que Deus me conceda a palavra certa, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado das boas novas. Eu estou preso em correntes, mas eu continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Tudo está envolvido na palavra. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele. Irmão, você vence é pela palavra. Então o evangelho não é mais difícil para o hétero do que... No evangelho não é mais difícil para o homossexual do que para o hétero, não. É a mesma renúncia, é a mesma Bíblia, é a mesma ordem, orai e jejuai. Se você não vigia, se você não ora, você cai em tentação. Bora fazer umas conexões aqui. Mateus capítulo 6 na oração dominical. Pega esta, pastor Moisés. Mateus capítulo 6 na oração dominical. Não nos deixe cair em tentação. Agora vai para o Getsemane, João 18. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Agora bora montar aqui uma teologia sistemática. Vigiai, orai, não entrar, cair. Aqui ó. Vigiar, orar para não entrar, tá em João 18. A queda tá em Mateus 6. E todas essas palavras estão no contexto de oração. Mateus 6, Jesus está ensinando a orar. João 18, Jesus estava orando e ensinando os discípulos a orar. Está tudo no contexto da oração. Vigiar, orar, não entrar, cair. Mateus 6. Se você não vigia, se você não abre os olhos, se você se distrai, vigiar. Você não ora, o distraído não ora. Então se você não vigia, se você não mantém o foco, você está distraído. Se você está distraído com as coisas desse mundo, você não ora. Vigiai e orai. Está distraído? Não ora. Vigiai e orai. Para não entrar, você não vigia, não tem foco. Você não ora, você vai entrar em ambientes de tentação, em esferas de tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Aí, como você não vigiou, você não orou. Como você não orou, você entrou numa atmosfera de fraqueza da carne. E aí vai para Mateus capítulo 6. Você caiu em tentação. Então tem gente que não está vigiando. Tem gente que não está orando. Tem gente que está entrando. Se entrou na carne, se entrou num ambiente de tentações, você vai cair. Agora, bora de trás para frente. Não cai quem não entra. Não entra quem ora. Só ora quem mantém o foco, olhando para si mesmo e dizendo, eu me enxergo como fraco. Eu me enxergo como dependente. Se eu não prestar atenção em mim, eu não vou orar. Se eu não orar, eu vou entrar. Se eu entrar na esfera de tentação, eu vou cair. O evangelho exige tudo de todos. Pode comentar isso? O evangelho exige tudo de todos. Se você pensa que o evangelho se encaixa
com bastante facilidade, sem ajustes de comportamento, ou nos seus desejos, ou na sua vida, eu acho que você não conheceu o Evangelho. Então, o Evangelho não é mais fácil para mim e não é mais difícil para você. Cruz é cruz. O custo é idêntico para todos nós. E os benefícios do Evangelho também é para todos nós. Venham a mim, todos os que estão cansados, todos os oprimidos. E eu vou dar descanso para vocês e vocês vão aprender de mim. Deus abençoe você. Deixe o seu comentário nessa live, porque você vai alcançar mais vidas. E a gente vai continuar falando sobre isso, já que é o mês do orgulho aí, tá bom? Já que é o mês do orgulho, a gente vai continuar falando sobre isso. Abraço.